Vamos colocar a água para fluidificar. Prece à Mãe Santíssima. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordarmos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio da nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhes as dores e compartilhando-lhes as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que vistes na cruz de morte o teu Filho divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas, silenciosa da tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduza-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária do amor, salva-nos do erro. Anjo bendito, estende sobre nós as tuas branquíssimas asas. Estrela maior, clareia-nos na estrada com teu lume. Mãe querida e amorosa, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu sem cessar o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens
que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Não vim destruir a lei. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei. Isto é, a lei de Deus veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento do homem. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com a própria base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-la passar do que as reduzindo a esta única e importante prescrição. Aspas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, fecha aspas, aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, aspas, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, do que se serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filho de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida nos reinos dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não lhe disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser aprendido o sentido oculto de suas palavras. Importante se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo necessário para que ela pudesse progredir. Bem, Jesus já deixa bem claro que seria necessário um tempo maior de maturidade do homem
de um avanço intelectual maior, de um estudo científico, para que todos nós pudéssemos começar a entender tudo aquilo que Jesus nos trazia como realidade. E Jesus, sem dúvida alguma, foi um dos maiores, se não o maior, espírito que aportou no plano da carne. Ele se fez homem entre nós. Ele trouxe para todos nós exemplos de altivez, de moral, de conduta ilibada, mas sobretudo de amor no coração. Então nós podemos dizer que Jesus era um espírito puro. Mas o que seria um espírito puro? Os espíritos puros são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos e arcanjos. Esse texto foi baseado no Livro dos Espíritos por uma estudante da doutrina espírita de nome Noemi Carvalho. Então aqui ela rapidamente tece essa consideração acerca de o que seriam os espíritos puros. Se nós formos identificar um pouco mais de Jesus, nós podemos pegar, por exemplo, uma fala de Joana de Ângeles, numa obra psicografada pelo nosso querido médio baiano Divaldo Pereira Franco, da obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia. E nunca ela foi tão assertiva quanto nesses momentos que nós estamos passando, no Brasil e no mundo, acerca da figura de Jesus, daquilo de mensagem que ele trouxe tão atual. E ela diz assim: Jesus é o diamante que se tornou estelar, mantendo o brilho interior sem permitir-lhe ofuscar, clareando consciências e amando-as. Todo o seu é ministério de esperança e de amor, de compaixão e de auxílio, movimentado pela ação do bem, único recurso para minimizar ou anular as ocorrências dos infortúnios ocultos. Conhecendo cada pessoa em seu íntimo, que dele se acercava, graças à capacidade de penetrar o insondável do coração e da mente, sem sobretudo humilhar quem quer que fosse, a oferecer o combustível do amor para a transformação interior, e que se deveria operar, e quando essa não ocorria, assim mesmo estimulava o seu prosseguimento, pois que um dia certamente seria alcançado. A humanidade de Jesus está muito bem delineada na parábola do bom samaritano, exemplo máximo de solidariedade e de elevação de sentimentos, de caridade, como ele mesmo sempre o fazia. Por isso não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus ou não, mas imitá-lo em razão do que ele inspira, do sentido e significado da sua existência na terra e de sua passagem entre as criaturas, quando do seu apostolado de amor, cheio de feitos maravilhosos. O homem moderno necessita ouvir Jesus de fato, sentir os seus exemplos que ressumam da sua história e que estão ressuscitados nos seus seguidores, que procuram fazer conforme ele realizava, na direção do alvo essencial, que é a libertação das paixões constritoras, que permanecem e remanescem no egoístico da natureza animal, transformando-se em realidade espiritual. Então Joana de Ângeles aqui, ela fala algo muito interessante. Não é apenas seguir Jesus, mas é
imitar a Jesus. Nós imitamos tantas coisas, né? Nós imitamos na moda, imitamos em alguns costumes, em algumas situações da própria cultura que importamos, né? Mas parece que na hora de seguir Jesus é difícil. Alguns dizem assim, quando em algum momento é aviltado em algo, ele diz: eu não sou Jesus. É verdade, nenhum de nós é Jesus. Mas Jesus é o modelo a ser seguido. Então nós temos que realmente refletir mais sobre isso. Imitá-lo nas ações, não só nas palavras. E eu queria finalizar com uma descrição de Jesus feita pelo senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César. O senador Públio Lentulus era um senador do Império Romano e ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. E o Públio Lentulus, um dia, quando foi necessário isso por parte dele, seguindo as orientações do próprio império, ele escreve uma carta descrevendo Jesus. E essa carta é fantástica. E ela diz assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra. É um homem de justa estatura e muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos da forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreendem é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo visto jamais por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como num aviso passado escrevestes, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras faça admirar de toda a cidade de Jerusalém. E ele sabe de todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram, dizendo que um tal homem nunca fora ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. E eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que eu conheço e com que ele tenha praticado
afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência, estou prontíssimo. Aquilo que a tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade, tua fidelíssimo e obrigadíssimo Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lindisione sétima Luna Secunda. Essa carta foi encontrada no arquivo do Duque de Cesadine, em Roma, e ela mostra o retrato físico e moral de Jesus, e foi por Públio Lentulus enviada a Tibério César. E apenas completando, o nosso senador Públio Lentulus nada mais é do que o nosso querido, estimado e admirado Emmanuel. E por fim, eu gostaria de deixar aqui um pensamento, que é um pensamento do nosso querido Paulo, o apóstolo dos gentios. E ele encerra assim, em Gálatas 2:20 e 21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Paz e harmonia a todos.